Hoje estamos recebendo um convidado muito especial, o Carlos Eduardo, o Du do Hip Hop. Seja bem-vindo, Du. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso. Du, você é multiplicador da cultura hip hop. Então, conta para nós quais são as vertentes que o hip hop atua. Ótimo. Primeiro, né, Carlos Eduardo, Du, né, pai, né, casado com Thaisa, pai de 2 crianças, Paulo e Pedro. Sempre gosto de iniciar o bate-papo assim. Sim. E na cultura hip hop, de fato, chego em 1993, né, já ali criança, uma pré-adolescência ali para ir para adolescente. E estou até os dias de hoje, mas de fato mesmo levando assim a sério, 1995, né? Cultura hip hop é uma cultura de quatro elementos, né? DJ, breaking, grafite, MC, né? Então é uma cultura. A galera no Brasil chama de movimento, né? Enfim, mas como a gente estuda a raiz da cultura, né? Que é no Bronx, ali em Nova York, né? Enfim, então a gente mantém essas origens vivas, né? Que são os 4 elementos. E aí, como a gente também faz parte da Universal Zulu Nation, a Universal Zulu Nation, em 1991, ela fala sobre o 5º elemento, que é o conhecimento, né? Que são o conhecimento não somente desses 4 elementos, DJ, break, grafite, MC, mas também da comunidade, do povo, da vestimenta. Aí a gente tem boombox, tem beatbox, tem várias coisas underground da rua que se completa com a cultura hip hop. Du, e você é de Franca? Na verdade eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, né? 1981, já vou falar já a minha idade aí, podem fazer as contas, né? Então fiquei em São Paulo por volta de uns 6, 7 anos, né? Depois, como houve a separação do meu pai e da minha mãe, a gente vai para Campinas, né? Mas em São Paulo, nasço ali no bairro da Aclimação, e depois vou para Campinas, na região dos Diques ali, Jardim Ouro Verde, Dique 1, Dique 2. E depois eu venho para Franca. Não, vou para São Joaquim da Barra, que é aqui do nosso lado, né? Fico mais ou menos 1 ano, 2 anos. E aí eu venho para Franca em 1989, final de 89, início de 90. E por volta de 92, meu pai chega a falecer, né? E aí eu vou para Batatais, fico ali em 94, quase 95, morando com minha tia. Retorno a Franca, e de Franca retorno a Campinas, que é a cidade dos meus avós, né? E em 1997 eu venho a Franca e aí não voltei mais e não saí mais daqui. Até hoje. Até hoje, posso dizer que sou francano, só falta o título, né? Sim. Mas toda a minha família hoje, meus filhos, né? A minha companheira, a Thaisa, é daqui também. Enfim, uma grande família que a gente tem aqui, juntamente com meus irmãos também, que hoje todos não, né? Só tenho o Cláudio, né? Eu tenho 3 irmãos, que é a Alessandra, o Odair e o Cláudio, que hoje o Cláudio está em Delfinópolis hoje. Ah, sim. Isso. E a Thaisa e seus filhos são de Franca? São de Franca. Sou natural de Franca, família Garcia. Quero mandar um abraço, uma família extensa aqui na cidade de Franca, né? São todos de Franca. E como você iniciou no hip hop? Então, é muito assim, quando a gente fala da cultura hip hop, eu gosto muito de lembrar os anos 70, né? Os anos 70 no Brasil foi, assim, um anos de luz da periferia, da comunidade negra em si, né? Então, se a gente for lembrar de Tony Tornado, né? A gente lembra aí internacionalmente James Brown, né? Enfim, entre outros nomes, né? A minha família, eu acho que ela já estava inserida, né, dentro da cultura hip hop, mas não sabia, né? Quando a gente ali por meados de 1997 começa a estudar o que é a cultura hip hop, da onde veio, qual é o sentido, eu gosto de fazer um desenho também do nosso Brasil, né, que nos anos final dos anos 60, anos 70, escutava muito funk, né, muito soul, né? Então tinha aí as festas, as discotecas na casa das famílias, né? Depois veio o salão, os bailes, né? Então, enfim, eu acho que a cultura hip hop ela vai arrebentar mesmo aqui no Brasil de fato, junto com esse movimento a partir de 1984, 86, né? 84, 86, que aí já começam a falar de breaking, grafite, já começam a falar de rap, né? Já no Brasil. Então, eu surjo nesse meio, através da minha família mesmo, nessas discotecas,
Antigamente tinha o 3 em 1, 2 em 1, né? Fazia aquelas festinhas dançantes ali na varanda ali das nossas famílias, né? O povo escutando Sandra de Sá, né? Enfim, Tim Maia, né? Então, tudo esses são os originais funks nacionais, né? Que a gente tem aí. E quando a gente fala de funk também, nós estamos falando do pancadão, que é uma cultura nossa, do Brasil, mas às vezes a mídia confunde muito, Sim. né? O que é o funk e o que é o pancadão. Quando a gente fala de funk, a gente está falando de James Brown, a gente está falando de Tony Tornado, né? A gente está falando de Jair Rodrigues, que fez Sim. muita coisa anteriormente, Sandra de Sá, falando de Tim Maia, né? Então, enfim, então é nesse meio eu surjo nessa... Racionais. Aí Racionais já entra no rap, No né? rap. Mas eu surjo dessa mistura até quando chega o rap, né? E aí quando chega o rap, aí já vem Pepeu, né? Multi Carolina, Beth Josefina, Nomes de Meninas, tá aí DJ1, Racionais, MT Bronx, DMN. E aí a gente já começa a entender a música da cultura hip hop, né? Sim. Que aí é o rap. E Franca é uma cidade do agro, onde o agro domina. Como que você conseguiu implementar essa cultura hip hop aqui na cidade? Na verdade, quando eu chego, é importante falar um pouco sobre a cultura hip hop de Franca, né? Sim. Ali pro final de 87, 88, né? Então já surge uma galera aqui nos bairros de Franca cantando rap. Eu nem aqui estava na época ainda, né? E final de 89, 90 já tem uma galera dançando break, né? E aí já tem os salões também, Balos, Contramão, Hilux, enfim, vários salões aqui na Cidade Franca, onde esses grupos da periferia, né, de pessoas dos bairros se juntavam ali para divertir, né, para fazer essa diversão. Mas eu, no caso, chego aqui em Franca e vou ter o meu primeiro contato com a cultura hip hop, a parte do break, né, que eu sou b-boy, né. Então eu vou ter o primeiro contato em 1992, final de 92, quando eu vou para Santa Cruz ali, início de 93. Aí eu já tenho um dos primeiros contatos, que eu já tinha esse contato em Campinas. Mas, de fato, entendendo, né? Eu tenho esse contato em Campinas, depois eu venho a Franca, tenho esse contato também. Quando eu volto a Campinas, eu prolongo, né, todo esse conhecimento, enfim, sobre elementos e a prática, né, também. Mas aí, quando eu chego a Franca, de fato, em 1997, a gente começa a lançar um projeto, né, real da cultura hip hop, de multiplicação dessa cultura hip hop, e aí indo nos bairros, conversando com a juventude, né, enfim, crianças, pessoas também da média idade aí, em relação à cultura. Muito legal. E como você percebeu que a cultura hip hop poderia ser uma ferramenta poderosa de transformação social? Legal. Sabe que sempre na periferia a gente passa por vários momentos bons. Eu costumo dizer que passamos por 97% de momentos bons, né, comunitários e coletivos, e 3% de momentos ruins, né? Eu me lembro que quando eu chego a Franca tem muita briga de gangue, né? Gangue, um bairro não pode ir no outro, enfim. E quando a gente começa a dançar break, o interessante era você ir batalhar, rachar, né, com os adversários, meninos e meninas de outros bairros, né? É uma competição, né? Então, essa questão da gangue histórica, né, ao invés de você brigar, você vai e dança, né? Compete, né, com a arte ali, com a cultura. Então, eu me lembro muito bem, e quando a gente começa a falar que a gente iria dialogar com vários grupos de outros bairros, né, para quebrar esse gelo da briga. E aí, final de 98, início de 99, começa a educação a chegar próximo da gente, né? E aí, o primeiro projeto que a gente começa a ocupar é a Escola da Família, que surge no ano 2000, ali na Escola do ETC, né? E na nossa primeira formação, né, que aí tem a primeira geração da True School, que é o grupo do qual eu faço parte, ela começa a ir para a Escola da Família, desenvolver esses treinos, enfim, e aí a gente começa a ter contato com a galerinha ali do skate, com a galera do basquete, né, que já tinha só no nosso bairro, mas aí começa também a participar várias pessoas de outros bairros, né, Ampliar porque o ETC, para os outros bairros. isso era uma área central. E ali eu começo também, eu já viajava muito, né? Então, como eu iniciei falando de vários locais que eu passei,
Eu começo a trabalhar com 8 anos. Então, eu tenho acesso a muitas coisas, né? Então, por ter esse acesso, eu vejo que é possível você dialogar com o outro, você ocupar o espaço do outro, também fazer parte, né? E aí a gente começa, através do break, entender que brigar, não, enfim, não está com nada, vamos dialogar e vamos tentar fazer alguma coisa diferente do nosso município. E aí a gente começa a fazer competições, né? Através de realizar competições, a gente começa a fazer convites, e aí a região começa a participar, né? E a gente começa a ter contato com São José da Bela Vista, Pedregulho, São Joaquim da Barra, o pessoal de Cristais, Claraval. enfim. Claraval. E aí essa galera começa a vir e participar das nossas ações, né? E aí a gente viu que era uma ferramenta importantíssima, não somente, né? A gente já sabe que a cultura hip hop, ela tem essa ferramenta. Mas na prática, a gente viu que a gente estava atingindo muitos adolescentes, né? Então, isso era muito importante e a gente via essa transformação também, né? Que essa galera não estava mais querendo brigar, essa galera queria dançar, grafitar, cantar rap, né? Enfim, discotecar. Então, acho que foi mais ou menos por aí, através da educação mesmo. E esse é o objetivo da cultura, da educação, fazer transformação Com certeza. na vida das pessoas, né? Com certeza. Ô, Du, e durante suas viagens internacionais, quais foram as experiências mais marcantes que você teve ao compartilhar a cultura hip hop em diferentes países? Olha, uma coisa que foi muito legal, né? Importante, a True School, ela é uma crew de hip hop, que é um grupo, quando a gente fala crew, é um grupo, é uma gangue, é uma galera, são amigos que não são irmãos de sangue, mas são irmãos, né, ali de vivência, né? De troca, né? Então, hoje a True School, ela foi uma ferramenta, assim, muito importante, assim, na minha vida, e acredito na vida de todos os membros também que lá estão, né? E internacionalmente, eu até digo que foi na América Latina, quando eu estive na Bolívia, na verdade no Chile, e depois na Bolívia, de ver o quanto a família lá acompanhava os eventos, o quanto a família estava próxima. Então a gente chega num outro território que a gente só vê adolescentes e tal, e chega ali e vê um movimento assim de familiares, pessoas de 0 a, sei lá, 0 a 80 anos, né? Ali no evento, né? E com as roupas, né? E é muito louco que um hip hopper, você consegue se identificar pela vestimenta, né? Então chegava lá o menino, a mãe dele, de boné, camiseta grafitada, com o nome da crew, né? E o bebê no colo também, com o mesmo uniforme e tal. E no Chile foi assim um impacto muito legal. A gente fizemos uma competição lá no teatro, né? Cariola, parece que é o nome do teatro, Cariola. E foi muito legal porque tinham pessoas de Uruguai, Bolívia, Colômbia, nós do Brasil, né? Então foi um impacto muito legal assim de evento, competição, né? Já na Bolívia foi dançando na rua, que aí também a gente fez com que essas mães, esses pais, esses avós também dançassem, tirassem uma onda. E eu falei, poxa, a gente faz uma parada aqui em Franca de competição, que a gente já sabe que é possível, mas eu acho que dá também para a gente ampliar, porque enquanto nas nossas competições os pais, mãe e avós sentavam e via a competição, eles iam como plateia, né? E depois eles passaram a vir como participante mesmo, né? Enfim, então, ali que foi um dos grandes impactos, assim, que eu vi nessas questões internacionais. Essas questões, legal, muito Uma bacana. das, né? Uma das, né? Isso. E quantos países você viajou? Então, a gente teve passagem no Paraguai, mas não, né, assim, diretamente. Passamos pela Bolívia, por Chile, passamos no Uruguai, fomos para Inglaterra, para França, para Alemanha, né? São países que a gente já pisou aí, que através da cultura hip hop nos levou até esses outros orientes aí. E quando você leva essa cultura, você tem algum incentivo do governo, do município?
Sim, Ou é por não. conta? Sim, não. Por nós participarmos da Universal Zulu Nation, né? O que é a Universal Zulu A Nation? Universal Zulu Nation é a primeira organização, podemos falar na época Sim. de ONG, a primeira organização da cultura hip hop, né? Hoje é uma organização fundada, né, pelo África Bambata, né, assim, bem conhecido mundialmente, né, em relação à cultura hip hop, mas que ali na comunidade do Bronx, em Nova York, em si, que deu esse nome, né, para a cultura hip hop, aonde surgiram os elementos, foi ali que tudo aconteceu, ali que teve a primeira festa, né, com o Rourke Cindy. Então, ali surge a Universal Zulu Nation para realmente levar essa informação para os outros países, né? Então, ela já chama Universal porque a ideia dela é levar essa história da cultura hip hop para o universo, Sim. né? E se hoje tem, né, esse conhecimento de cultura hip hop na Europa, né, na China ali, né, em todos os outros países em si, no mundo todo, a Universal Zulu Nation é muito responsável, né? Ela tem essa responsabilidade. Inclusive em Franca a gente tem um capítulo, né, que é um capítulo True School Chapter, que é um capítulo da Universal Zulu Nation, né? Nós somos Zulus, né, aqui, enfim, e através dessa troca muito internacional, uma vivência que alguns membros da True School esteve nos Estados Unidos, enfim, trouxemos também o pai e a mãe da cultura hip hop para nós, que é com o Rourke Cindy, né? Importante, fizemos um evento em Ribeirão Preto e com incentivo de governamental, enfim, né? Com os projetos, né, em si. Mas voltando, a gente, através desse movimento que a gente faz aí um intercâmbio, né, com o nosso padrinho, que é o Pop Master Fable, né, que é de Nova York, ali do Bronx em si. Então a gente faz esse intercâmbio no qual a gente vai para a Europa. E aí a gente vai conhecer a DMC, que para nós é o primeiro campeonato da cultura hip hop, que é o primeiro campeonato de DJ, que a gente foi para o Mundial, né, onde tinha vários países ali naquela competição. E até tem o nosso DJ, que é amigo, irmão, que já veio na Hip Hop Park Jam, que a gente produz, que é o Eric J. Na época, acho que ele ficou em segundo lugar, uma coisa assim, né? E depois, nos anos seguintes, ele foi campeão mundial, né? Ali de DJ, ali dentro da DMC. É uma das competições, e acho que é a primeira competição mais importante do mundo. Acho que não tem outra mais importante. Bacana. Então, o nosso intercâmbio, sim, foi através de apoio governamental e intercâmbio internacional também. E, além de multiplicador da cultura hip hop, você é educador, b-boy. Isso. E qual que é o seu trabalho que você faz enquanto educador? Você ensina essa cultura? Não só essa cultura, mas as questões também escolares, né? Pedagogo, né? No meu caso. Você é pedagogo. E assim, não só assim a parte da cultura. Porque a cultura hip hop, ela quer trazer estabilidade para a pessoa, conhecimento, né? Então, hoje a gente tem um sistema que ele desinforma. E a cultura hip hop informa. Então, eu me lembro que na minha época, quando eu fui escutar um rap na minha casa, por mais que os meus pais, os meus parentes, eles eram ligados, né, à cultura negra, à cultura hip hop, ao funk, né, em si, eles falavam, pô, mas você tá escutando essa música, né? No Brasil a gente foi muito taxado como música de bandido, né? Mas não, o rap, ele informa, né? Acho que a forma de você conectar a cultura hip hop, a música da cultura hip hop, que vai falar sobre ela, que vai falar sobre tudo aquilo que você vive, que vai trazer conhecimento, que vai falar para aquela menina pensar e tal, saber como agir, aquele moleque pensar e saber como agir, é através das músicas rap. E assim, não todas, a gente sabe que tem coisas que a gente considera como o rap do hip hop, tem coisas que é o rap somente, né? A gente bate muito nessa tecla. Então, assim, a cultura hip hop, ela traz uma informação imensa, né? Então, eu acredito que é um berço mesmo, assim, de informação e um berço de grande conteúdo. Os elementos, ele é muito importante para o ensino e para o conhecimento. Muito legal. E como a sua atuação no Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra influenciou políticas públicas e programas sociais em Franca?
Tem algum? Tem, porque Tem. você... Então, é por isso que eu falo. Primeiro de tudo, de todas as formações, né? Primeiro de todas as formações, eu sou b-boy. Como eu já digo assim, que foi a minha primeira B-boy é o que formação. dança, Sou né? hip hopper, isso, dançarino de break. E depois, através da cultura hip hop, eu chego até aos conselhos e, de fato, ao movimento negro. Através da cultura hip hop, eu consigo entender, né, já dando gancho no que eu falei anteriormente, um pouco sobre as nossas lutas negras. Mas o importante e interessante, que a política também, ela me trouxe muito conhecimento, né, através dos zines, dos eventos, enfim. E aí eu me lembro que eu tive um convite, né, até mandar um abraço para ele, nosso irmão, que era o Black Laz, agora é Black Luz. Ele falou: Du, você precisa estar lá no Condecon conosco, né? Eu falei: não, cara, eu quero estar lá, mas eu quero só ser um apoio, né? Aquela história, pouco conhecimento ainda, né, da luta em si. E nessas idas e vindas, esse apoio acaba se tornando conselheiro, que depois acaba se tornando presidente do conselho, né, da comunidade negra em Franca. E fui presidente por 2 mandatos e mais um ano, porque teve pandemia, né? E na pandemia a gente tinha que fazer várias articulações, então não tinha como fazer as eleições, enfim. Então fiquei mais um ano. Teve muitas conquistas, né? Ainda tem até hoje, porque eu estou afastado agora do conselho, né? Mas ainda estou conselheiro, né? Não nesse momento agora, porque pré-candidato, enfim. Então não Sim. posso, nesse momento, estar agindo nada público, assim, né? Mas ainda assim. Aí, através desse convite e depois essa evolução, eu me inscrevo, né, como conselheiro do Estado de São Paulo. E quando eu entrego o meu currículo, eu saio lá entre os 3 primeiros, né, a receber esse convite para conselheiro do Estado, no qual a gente está desde 2020, né? Então, hoje tem uma cadeira lá no Estado, no Conselho da Comunidade Negra, o CPDCN, e aonde também tivemos e estamos tendo muita conquista, né? Assim como o Plano Estadual de Promoção de Igualdade Racial, as casas afros, né? O Cidade Antirracistas, né? Junto com o Ministério Público do Estado de São Paulo, entre a Lei 10.639, junto à SEDUC, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, enfim, muitas coisas assim, muitas leis, muitas coisas aprovadas, muitas coisas ainda para aprovar. E hoje é uma coisa que não tem como, no espaço onde eu ocupo, eu não fazer esse recorte, Sim. né? Então foi uma coisa que, assim, para mim foi uma formação de fato. E de grande valia para toda a comunidade negra, né? Não só para a comunidade negra, mas também para a comunidade branca, que é Sim. antirracista, né? E que está conosco, fortalecendo. E a gente entende que a gente vai ter um mundo melhor, né? Quando realmente, né, os direitos humanos for para pessoas, mesmo seres Sim. humanos de fato, né? Sim. E a gente tem essa luta. No momento, tomei muita pancada, ainda tomo. Chegava nos lugares, a pessoa falava: pô, chegou aí o cara do movimento negro, mas aí a educação, ela e a forma de articulação, né, e a forma de colocar as palavras em si, ao invés de negatividade, trouxe muita positividade e trouxe muitos aliados também para a nossa luta. Com certeza. E você foi presidente do Condecon. Fala um Isso. pouquinho da atuação do Condecon em Franca. Olha, o Condecon, eu chego no Condecon em 2010, né? Hoje, então, a gente tem 14 anos aí, né? O Condecon é o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Franca. Muito importante a história do Condecon, que ele começa a ser discutido ali em 2001 e ele acaba tendo a sua existência em 2003, na época, Sidney Rocha, acho que era o prefeito, que reconheceu a lei, enfim. Mas também a gente tinha vários vereadores aqui na cidade de Franca, né? Da comunidade negra, tínhamos vereadores negros aqui na época, mas a gente tinha o importante para fazer esse conselho seguir adiante, a gente tinha um grupo muito bem organizado da comunidade negra, né? Tinha um grupo muito bem organizado e esse grupo que se reunia, né? Inclusive seu Carlos, Mariana Coelho, Rutineia, né? Pessoas aí, Vanderlei Tristão, que na época também já estava ali disputando a cadeira na vereança em Franca, né? Então a gente tinha ainda o Clube do Luiz Gama, né? E acho que era tipo de uma frente negra francana, agora me fugiu um pouco o nome,
mas acho que o seu Carlos, quando esteve aqui, acho que chegou a falar esse nome, aqui me fugiu o nome agora, mas a gente tinha o Luiz Gama, no qual as pessoas se reuniam, né? A gente tinha ali a COCAP, os espaços, onde a comunidade negra, porque eu acredito que os anos 90 é um ano marco para que a comunidade negra também entendesse as questões políticas e a participação, A importância da participação política, direta na política, né? Porque a gente fala da Frente Negra Brasileira, que foi destruída lá atrás, que foi perseguida. Então, a gente tinha um sistema perseguidor, né? Então, nós, enquanto pessoas pretas, falávamos, pô, e se eu entrar na política, será que vai ser legal? Né? Recentemente, a gente voltou com esse mesmo monstro, né? Sim. Com a morte da Marielle. E se eu entrar na política, será que eu vou ser assassinado? Enfim, então, sempre nós, assim, pessoas pretas... Encontra barreiras, sempre encontra barreiras, sempre tem um ponto de interrogação, né? E que não precisa. É seguir fazendo e sempre estamos juntos, né? Dos nossos mesmos que acreditam, pessoas pretas, pessoas brancas, que estão juntos e que apoiam. E aí, em 2003, surge o CONDECOM, e muito legal, porque é um dos maiores concílios, assim, em número de cadeira, né? Sim. Acho que é 44 cadeiras, desde de suplente a titulares, né? E com voz, né? E esse conselho, ele trouxe de benefício as cotas raciais nas autarquias primeiro, né? E agora as cotas raciais, recentemente, também no serviço público, né? No funcionalismo público. E para além de outras leis, 20 de novembro, né? Enfim, né? Em Franca ser feriado, né? Projeto até na época, Marcelo Valim, que era vereador, enfim, na época, mas com a muita força do conselho e da comunidade negra. A gente pode falar aí também da Casa do Abdias do Nascimento, porque era para ser Casa Regina Duarte, né? E a gente entendia que isso não tem nada a ver conosco, né? Nada a ver com a história de Franca. Então, o movimento negro foi muito, assim... Atuante mesmo. Né? Para fazer valer, ocupação da Câmara, né? Enfim. Então, assim, teve muitas coisas legais. Eu vejo que uma imensa tristeza que a gente tem, né? Foi ter perdido a casa do negro, que era ali o Luiz Gama, né? Isso foi uma perca grande, mas que a gente levanta a cabeça e em breve, quem sabe, a gente traz aí uma casa afro para Franca. E perdeu em que ano? Eu não sei o ano, mas ficou parado porque eram várias organizações em Franca também, né? E aí essa perca, parece que tem até um processo, enfim, que parou esse processo, né? Depois lá virou um espaço municipal da prefeitura. Eu não sei te dizer, né, certinho como que foi isso. Eu só sei que paramos de ocupar e depois ali virou, acho que a Proab, virou um espaço ali público ali da prefeitura. Ainda não sabemos, mas em breve podemos, né, ter uma casa afro em Franca, igual em outros municípios. E eu sempre falo também da importância dessa representatividade, né? De pessoas negras ocupar lugar de destaque, principalmente na política. Exatamente. Porque se não tiver um representante ali, quem que vai lutar por isso que você está falando? Exatamente. Por políticas públicas, por uma casa ali onde as pessoas se conectam com seus valores, com sua história, com a sua cultura, né? Exatamente. E várias outras coisas. Du, eu posso só fazer um recorte? Sim. Fazer um recorte porque eu acho que é vivência e conhecimento. Sim. Às vezes eu converso muito com vereadores, com deputados, com várias pessoas. Eles têm a caneta na mão, perfeitos, né? Mas não têm o conhecimento. Não têm a vivência e o conhecimento. Então, assim, é sempre importante que os nossos, né, em si, como sendo aí 70% da população no nosso país, precisa também ter esse olhar, né? Precisa olhar para aquelas pessoas, né, que realmente estão ali engajadas naquilo que é importante para o nosso povo. Sim. Você pode compartilhar uma história inspiradora de um jovem ou família que teve sua vida transformada por meio de um dos programas ou projetos que você esteve envolvido? Olha, são vários. Cultura hip hop, por exemplo, hoje a gente, no início eu disse, né, tirando essa galera das gangues, né, cultura hip hop de Franca. O hip hop francano, ele é muito rico em todos os 4 cantos da cidade. Muitos bons professores, né, seja da música, seja da dança, seja do grafite, muitos bons professores. Compartilho que um menino, em uma situação, quando a gente dava aula ali no Centro Comunitário do Jardim Paulista, né?
passava por esse movimento de bairro em si, tráfico, enfim, né? E esse menino treinava conosco lá, dançava um break com a gente. Eu sempre conversei antes de ensinar o passo. Então, sempre tem aí a parte, né, do conhecimento para depois executar, para saber o que está fazendo, né? Sim. Não só eu, como todo o nosso coletivo ali. E aí, um bom tempo, esse menino começa a chegar mensagem, né, que esse menino vai ser executado porque fez isso, aquilo outro, etc e tal. E aí as pessoas me procuram, né? Eu falo, ó, dá mais uma chance, né? O menino tá com nós aqui na cultura, na arte e tal. Não é um menino tão viciado, né? Assim, enfim, não tá... Dá mais uma chance aí pra esse pessoal, tal, conversando com uma determinada pessoa. E esse menino passa aí quase um mês e meio dançando, treinando conosco. E depois esse menino, ele vai pra fazenda, roça, em Franca, chama de roça, né? Enfim, e vai pra lá e fica muito tempo pra lá. E um bom dia eu passando ali na Avenida Brasil, bem tranquilo, e já depois de anos, já não tinha mais informação, e vejo esse menino com uma criança no colo. Essa criança no colo, e todo feliz, né, e tal. Ô, professor, né, vem aqui, professor, né, e chama professor de mestre, a molecada é fogo, né. E aí eu olhei com aquela criança no colo, e aí ele falando pra companheira dele, aqui é ele que eu te conto. É ele que eu te conto, se não fosse por ele, hoje eu nem estaria aqui mais, se não fosse pela cultura hip hop, eu não estaria aqui mais. E o moleque falando com os olhos cheios de lágrimas, eu, nossa, falei, e aí, meu, né, a gente não fala de nome. E aí, como é que tá, né, e tal. Ele, nossa, cara, hoje eu tô trabalhando num escritório de contabilidade, esse aqui é meu filho, esse aqui é minha companheira e tal. E um dia que é importante que, nesse dia... eu tava bem para baixo com os projetos. Não acontece nada, não vira nada e tal. E aí eu passo ali na Praça das Bandeiras, a hora que eu entro assim, dou de cara. E dali, na hora que me deu um abraço, e o cara chorando, eu, pô, meu, caramba, né? E saí dali assim, com o olhar, falei, muito forte, né? E eu falei, pô, vamos seguir porque é isso que a gente tem que continuar fazendo, né? A gente não espera, né? Mas a gente sabe que às vezes a gente tá fazendo algo não pra ter nome, etc e tal, nada disso. Mas que de alguma forma a gente tá trabalhando. Aí a partir dali eu falei, poxa, é muito sério essa parada que a gente tá fazendo, né, meu? E o moleque tá aí, né, e empregado, e com filho, com a companheira, enfim, foi um dos dias marcantes. E a outra parte é hoje a gente vê essa molecada formada, né? Então a gente tem professores, pedagogo, profissional de educação física, né? A gente tem várias pessoas aí hoje, né, com faculdade, sendo liderança em vários serviços na área de esporte, de assistência, já passando em concurso público. Então, meninos que estavam ali na periferia e ninguém dava nada, né? Então, é isso. Acho que são uns momentos, assim, marcantes para mim e que faz com que a gente siga aí até uns 100 anos de idade. É o combustível para continuar, né? Isso. Isso. Legal. E quais os principais desafios que a cultura francana atualmente encontra? Olha, eu vejo muito avanço. Eu participei do Conselho de Cultura, não vou me lembrar assim o ano, mas acho que foi meado de 2018, 2019. Primeiro, a luta do Conselho de Cultura já foi um avanço, né? Eu chego a Franca, é importante a gente falar nisso, que o boom de Franca foi na época da Fundação Mário de Andrade. Ali eu acho que eu vi mais assim com que a cultura esteve nas periferias de fato. Você falar para a pessoa o que ela quer executar. É você falar para a pessoa que tipo de cultura que ela quer no espaço dela. Ok. Então ali foi quando eu falei, poxa vida, que legal, né? A gente poder ver uma peça de teatro na periferia, que a gente não via. Não. Né? Então a Fundação Mário de Andrade foi muito importante, inclusive para nós, enquanto cultura hip hop, né? E depois a gente tem aí um governo na sequência, que foi um governo que limitava muito a cultura e colocava a cultura dentro dos teatros, colocava a cultura ali no Parque Fernando Costa, em espaços que, querendo ou não, a periferia não alcançava, não atingia. E aí a gente já começa, de alguma forma, a levar a cultura para as periferias, assim, no suor mesmo. R$1 seu, 2 meu, você pega a caixa ali, pega aquilo outro, vamos fazer a apresentação.
E me lembro que nessa época foi quando eu conheci o Grupo Ato de teatro com a Ana, né? Que aí eu cheguei nela e falei, e aí, vamos fazer uma parada, vamos levar pra periferia? Que a galera lá na periferia não sabe o que é teatro. A gente tem vários artistas lá. Então vamos fazer. E aí a gente levou pra dentro das escolas, inclusive escola da família, depois foi família da escola, enfim. E E aí, eu tô fazendo esses recortes, contando essas Sim, histórias, porque é importante que aí a gente vem depois lá na frente o Conselho de Cultura. E quando o Conselho de Cultura vem, ele começa a lutar por algumas verbas. E me lembro que foi, a gente ainda não tem enquanto cultura hip hop a criação da cadeira de fato. Ah, a cadeira do hip hop, mas tem lá do elemento. E depois a gente criou essa cadeira não só do hip hop, mas ela é dividida, né? Hip hop, artesanato. Mas o nome da cultura hip hop já está lá. A cadeira do samba a gente também criou lá. A cadeira das religiões de matriz africana a gente também criou lá. Então a gente vê os avanços. Falando de e editais, cada nicho tem o seu cada nicho tem representante. seu Da representante. cultura negra tem seu Exato, representante. cada nicho tem seu representante, que isso não tinha em Franca. Olha que Isso é legal. muitíssimo importante, E porque muitas pessoas não sabem disso. não sabem disso. Muitas pessoas não sabem disso. Inclusive hoje, né, a Lei Paulo Gustavo, por exemplo, Sim, né, ela vem através de uma luta de um movimento cultural fortíssimo em Franca, que começa lá atrás, né, e que vai dando continuidade. E eu acho importante a mudança das cadeiras, porque são não a base ela é a mesma, mas as ideias são diferentes também, que contemplam sim, pessoas diferentes também, sim. né? E aí eu vejo que depois a gente consegue um Bolsa Cultura, é uma das lutas, e aí depois vem a Lei Aldir Aldir Blanc, Blanc. que aí dentro da Lei Aldir Blanc a gente consegue ter uma visão para tirar do centro as pessoas que estão ali, profissionais de projetos, escritores de projetos. Hoje a gente tem até empresas que escrevem projetos, etc e tal. Tira daquilo ali também, joga para a periferia. Aquele cara que tem um boteco, que tem aquele espaço que ele coloca a cultura ali todo dia, é um ponto de cultura, sabe? E a gente chega naquela galera e fala, participa. Sim. Porque o município, o estado e a federação, eles estão te dando um aporte para você fazer com mais qualidade. Entendeu? Então a gente começa a fazer essa discussão, a gente descentraliza e leva para as pontas, né? E aí eu me lembro que foi um recorde, né? A Lei Aldir Blanc, a galera recebendo dinheirinho ali. Eu me lembro que a tiazinha do artesanato falou, nunca imaginei que eu ia passar num projeto, que eu ia ganhar um projeto assim, ter um dinheiro, né, público Através ali, da arte dela, através né? da arte, né? E aí eu acho que para mim assim é muito marcante a evolução. Temos coisas a melhorar, Sim, mas eu acho que a gente também tem muitos reclamões. sim. Não adianta sentar na cadeira e ficar reclamando e não participar do processo. E não adianta também eu falar, lá só tem ladrão, lá só tem pessoas que querem morder o dinheiro da cidade. Lá, não, lá tem pessoas que inclusive é da periferia, do centro, né? São pessoas que são munícipes de Franca, que tá colocando a mão na massa para entender como funciona. Mas se não tiver a participação, não vai chegar mesmo, né? E o que a gente coloca é isso, participem. Chega lá e senta. Só que aí tem um probleminha também. A gente tem um sistema também que em alguns momentos ele exclui. E aí para você fazer com que a pessoa da periferia vá até um teatro é um trabalho muito grande. Porque há muito tempo a gente foi excluído dessas opções, né, e oportunidades. Então eu acho que nós, enquanto conselheiros, os novos conselheiros de cultura de Franca, eles têm que descentralizar, levar formações e informações para as pontas para Conscientização ocupar da o importância. centro. Conscientização para ocupar o centro. Porque senão a gente também não consegue. E a cultura também gera economia, né? Nossa, muito. Muito. Que inclusive é uma das pautas que eu abraço mesmo de coração. É importante dizer que eu sou do samba, né? A minha vida toda, não só da cultura hip hop, a gente fala que do hip hop ao samba, né? Toquei em grupo de samba, né? Arranho um cavaquinho, muito ruinzinho, mas arranho, né? Mas gosto muito de percussão, né? E sempre estou nas rodas, enfim, mesmo a roda de break, a roda de break eu considero como uma roda de samba, né? B-boy no qual eu sou. E o Carnaval de Franca. O Carnaval de Franca, ele é um movimento que é importante também dizer que, às vezes, alguns segmentos políticos desinformou muito a nossa população. Sim. A gente coloca hoje 200 mil, que é pouco no Carnaval de Franca. É muito pouco. Pouquíssimo. Mas esse pouquíssimo que colocava
eu acho que nem a Expo Agro, que é uma das grandes festas de Franca, ela trazia um retorno econômico para Franca tão quanto o Carnaval trazia. É muito importante a gente dizer que Franca, acho que ela tem mais de 70 anos, essa cultura. O Carnaval ele é quase centenário. E agora a gente estamos aí, Franca, 200 anos. Aonde o Carnaval vai entrar na história do Franca 200 anos? É isso que a gente, né, teria enquanto comunidade, enquanto prefeitura, enquanto governo, enquanto FEAC em si, pensar. Aonde o Carnaval entra? Porque se a gente tem uma cultura centenária e que se você investe 200 mil, você tem um retorno de quase 1 milhão, entendeu? Porque qualquer festa cultural, se você investe 10, você está ganhando 30. Sim. Né? E o Carnaval, para mim, esses tempos eu estava assim, pensando da história, quando eu cheguei aqui, né, desfilando na Aliás da Santa Cruz, em 1991, na Presidente Vargas, né, aquela... Entrava ali no início onde era Embalos ali, né, onde tem a farmácia ali na esquina ali, aquela padaria, né, a padaria... Não vou falar o nome para não fazer comercial, mas dali até... O finalzinho ali da prefeitura era onde, da Presidente Vargas, era onde a gente, que era Presidente Vargas com a Avenida Brasil, Sim. era o trajeto que as escolas de samba faziam. Eu queria entender... Tempos de ouro do Carnaval Tempos francano. de ouro, e eu queria entender qual é a cabeça dos seres humanos, né, que estão ali hoje, entender que ali a população de Franca está ali, desde a mais pobre até aos super ricos. Está envolvido. O Carnaval é a única cultura brasileira que envolve os povos de todas as localidades. É a única cultura que vai falar de tudo no mundo. Ao mesmo tempo, você vai falar da história da Coreia, você fala da história da Arábia Saudita, você traz a história do Brasil, você vai falar do artista famoso, você vai falar do ator, você vai falar da pessoa do campo. E ela é muito educativa. Sim. Ela envolve desde a criança de 0 ano até a centenária. Então, assim, que momento que o Carnaval, ele é um segmento, assim, que não traz benefício para o município e para as pessoas. E mais, não tem nenhum evento de Franca, eu quero que me prove. Pode ser do lado esportivo, basquete, pode ser a francana, no futebol. Não tem nenhum evento em Franca que leva mais público do que o Carnaval. Se for 3 noites, são 3 noites, 80, 90, 100 mil pessoas na avenida. E entendeu? O público quase que todos de Franca. Todos de Franca. É. E mais ainda, não tem nenhum evento que envolve a economia, porque esse 200 mil, ele vai pra tiazinha costureira, ele vai pro cara lá que é funileiro, que vai fazer os carros alegóricos, ele vai para aquele artista da periferia que começa, que acompanha, que vai desenhar as fantasias. Entendeu? Então, assim, a economia, ela gira pro restaurante. Vamos lá, falar daqueles... Né, eu sei o nome, mas não vou fazer comercial, porque não tá pagando pra gente. Mas aonde vende pano, onde vende tecido em Franca, começa a vender pra caramba. Então, assim, a economia gira. Gira. Então, não dá pra ir contra o Carnaval. Não entendeu? dá. Pra ir contra o Carnaval, a pessoa tem que ter um parafuso aí a menos e não... E o carnaval não faz parte só da cultura francana. O Carnaval faz parte da cultura nacional. Mundial. Mundial. Eu me lembro que a gente falou uma vez do Japão. Me lembro que a gente falou uma vez do café, né? Eu, assim, enquanto sou do camisa verde e branco, né? De São Paulo, e ali com Rosas de Ouro, e no Rio Mangueira. E eu fico vendo muito, assim, Mangueira e Estaçá. E eu fico vendo muito o quanto que, quando eu chego aqui nos anos 90, o quanto era muito forte a ligação dessas escolas de samba de São Paulo, do Rio, com Franca. E eu vejo o quanto a gente perde a identidade de povo, né? Aquele povo trabalhador, industrialista ali, sapateiro e tal, da zona rural, que faz acontecer. E que quando chega fevereiro tem aquele momento de diversão e colocar essa história na avenida. E hoje a gente não vê. Inclusive, o movimento negro é muito importante, porque várias escolas, né, do Carnaval francano contou histórias de muitas pessoas importantes em Franca, e pessoas negras. E que as pessoas não conheciam. Isso, e que hoje está apagada. É. Então, o Carnaval era aquele momento que traz essa cultura nossa. Traz a cultura, traz histórias, Sim, né? Traz vivência. Traz vivência, e é isso aí. É verdade. É isso aí. Du,
Mais alguma coisa que você gostaria de deixar aqui registrado? Em que sentido? São tantas coisas, São né? tantas É coisas. Roberto Carlos, né? De alguma vivência que nós não conversamos e que você acha Tá, importante. legal. Eu acho importante falar assim um pouco da atuação, né, hoje que a gente tem na assistência social. Então, eu também na área da assistência, eu inicio trabalhando nos CRAS, né? Inclusive lá Em em Claraval Claraval. com você. E essa parada do arte educador, né? Das crianças, eu faço por eu ter também vivenciado, né? A minha história não foi uma história fácil, né? Então, quando a gente fala da criança, eu busco muito lá no meu passado, né? E por que fazer essa defesa da criança e do adolescente, né? É importante para o nosso país, é importante para o Sim. nosso mundo, né, em si. Então, a gente teve aí, depois dessas ações no CRAS e no CREAS, né, em oficinas, inclusive com você em Claraval, depois a gente desenvolveu um trabalho em Cássia, ali no lado do Triângulo Mineiro, Ribeirão Corrente, né, enfim, em Franca também, dentro das escolas. Acho que é importante, eu fiquei 12 anos em contraturno escolar, né, com as escolas nos 4 cantos da cidade, leste, sul, norte, oeste, né. E depois a gente também desenvolveu um trabalho no AEPET com as crianças, desenvolvendo um mapeamento em Franca, né, que é ações estratégicas, né, contra o trabalho infantil, e a gente conseguiu fazer um mapeamento imenso, né, aqui na cidade, onde apontando aonde tinha várias, né, dificuldades e índices de trabalho infantil, né, além de abusos, entre outras coisas também, que foi muito importante, né, para o serviço social em Franca. E depois a gente foi para abordar social em meio a uma pandemia, né? Em meio aí uma Covid onde estava todo mundo morrendo e várias pessoas ficando em Com situação de medo, rua, né? insegura. O medo e insegurança. Então a gente desenvolveu um trabalho muito legal também na abordagem. Depois fui para os abrigos, né? Que também está dentro da área da assistência ali. E estive coordenador ali cheguei ali pegando um número recorde de pessoas, de crianças, né, no abrigo. E a gente também conseguiu desenvolver um trabalho muito importante e fazer essas crianças voltar para as famílias. Porque existe um movimento de adoção que é favorável, que é legal, mas é importante que essas crianças voltem para suas raízes, Sim. voltem para seus pais, para suas mães, para seus avós, para seus tios, né? Saber de onde veio, porque você mata aí a raiz dessa criança, você acaba com a vida, de fato, né? E não adianta, por mais que você seja adotado, sempre você vai buscar, né? Não que não seja uma coisa legal, né? Mas sempre você vai buscar aí de onde você veio. As Né? origens Isso. mesmo, né? E hoje, atualmente, estamos aí no programa, né? Um programa no qual a gente trabalha na prevenção e tá muito legal, a gente tá conseguindo avançar pra caramba aí, né? Diminuindo aí os índices negativos, né, do nosso município. Então, acho que é uma coisa que seria importante dizer também. E agora, deixa uma mensagem para os jovens, para as pessoas que admiram a cultura hip hop e ainda não iniciaram aí, deixa uma mensagem. A mensagem para os jovens na cultura hip hop: façam parte, estudem, entendam a raiz da cultura, que vocês vão estar muito próximo da educação. A educação é muito importante. Português, matemática, história, entre de cabeça, inclusive a educação aí das outras línguas, né? Inglês e espanhol também é importante para a galera, não só que está mais nova, mas também da boa idade, é importante também para dialogar em outros espaços, com outras pessoas, com outras realidades, né? Peço que vocês também, enquanto jovens, se envolvam de cabeça em todos os acontecimentos, todos os processos políticos que tem no município. O jovem é importante para a mudança do nosso país e o jovem precisa estar ligado nisso, né? Jovem, você é importante não somente ali que é a câmera, aqui, né? Então, jovem, você é importante não somente para diversão, para esporte, que também é de suma importância, mas para decisões das políticas públicas do seu município, para decisões das políticas públicas do seu estado e para a decisão da política pública do nosso Brasil enquanto federação. Né? Então é isso, estudem, participem, dialoguem, converse com pessoas, converse com o pai, com a mãe, com a avó,
porque a história do nosso passado é ela que vai fazer a gente um futuro promissor. É isso. Gente, muito obrigada, Du. Eu que agradeço. Obrigado pela sua participação, pelo bate-papo incrível e parabéns pela Obrigado. sua trajetória. Você realmente é um transformador social. E é pessoas como você que Franca e o Brasil precisa. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço.